cosseno, né? Tendo em vista que nós já vimos aí a função seno, o próximo conteúdo da vez, né, é a função cosseno, tá? Aí, pessoal, é muito interessante perceber que existe, né, uma certa relação, né, entre a função seno e a função cosseno. Nós vamos perceber que o assunto, né, da aula de hoje era muito parecido com o que nós vimos lá na função seno. Nós temos lá o espelhamento, né, no eixo y, só que dessa vez a diferença é que nós iremos espelhar nossos dados no eixo x, né? Até esqueci de colocar aqui, aqui o eixo x e aqui o eixo y, né? A função seno, nós vimos que o espelhamento vai acontecer, né, no eixo y, né? Que tem os pontos, os intervalos que vai de -1, o menor intervalo que vem a assumir é -1, até no máximo 1, tá? Veja que na função cosseno, né, a função que é definida de reais entre reais e definida pela função cosseno de x, existe uma semelhança aqui na hora de identificarmos, né, os valores aqui em relação ao nosso gráfico, né, posicionado sobre a circunferência trigonométrica, tá? Veja que na função, se nós analisamos aqui o eixo y, e agora nós vamos analisar o eixo x, tá bom? Aí tem os mesmos intervalos, ó. O maior valor que pode assumir é o valor 1, maior cosseno vai ser o cosseno de 1, e o menor valor que vai assumir é o intervalo -1, tá? O ponto -1 aqui. Então, os valores que o seno, que o cosseno, aliás, pode assumir vai ser o menor possível, -1, e o maior possível vai ser 1. Sempre nesse intervalo entre 1 e -1, ou -1 e 1. Tudo bem? Então, ó, é basicamente o mesmo princípio que vimos lá no seno, só que agora para o eixo x. Tudo bem? O seno foi para o eixo y, agora o cosseno para o eixo x, tá? O mesmo princípio. Olha só. Então, vamos entender primeiro a coisa mais importante. Eu resumi aqui, pessoal, esse assunto, tá? Nesse quadro aqui. Nesse quadro aqui nós vamos explicar o necessário, o básico, o fundamento, para que você venha aprender o que é a função cosseno, tá bom? Então, nesse gráfico, nessa tabela aqui, nessa representação aqui no quadro, iremos resumir basicamente, né, 90% do conteúdo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que temos que saber é sobre a variação, né? Então, é uma questão de análise do gráfico, né, análise da circunferência, para ver como que vai variar a nossa função cosseno em relação ao eixo x, tá bom? Então vamos espelhar tudo para o eixo x e para saber como que vai ficar a variação. Olha só. Primeiramente, vamos assumir aqui, pessoal, um arco, né? Vou colocar um arco aqui em relação. Vamos espelhar aqui, vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Pode ser qualquer quadrante, mas didaticamente é mais visível que nós colocamos no primeiro quadrante e traçamos um ponto aqui para que você venha visualizar, né, como que encontramos aí o cosseno, né? É muito fácil, mas é sempre importante você traçar essa coordenada aqui para que você veja, né, através desse arco, né, como localizar o cosseno. Olha que fácil, pessoal. Então, pegando esse arco aqui, esse ângulo, como que encontra o cosseno aqui na trigonometria, na circunferência trigonométrica? Basta espelhar o ponto aqui, pessoal, ó. Tu vai espelhar o ponto aqui, ó. Fazer um espelhamento aqui no eixo x. Lembrando que lá no seno nós espelhávamos aqui para o eixo y, né, para encontrar o seno. Aqui no cosseno nós estamos espelhando para o eixo x. Queremos encontrar as informações no eixo x, que é o eixo dos cossenos. Tudo bem? Então, quando eu espelhar aqui, ó, vai encontrar mais ou menos esse ponto aqui. E essa distância que vem daqui até chegar aqui, que eu vou chamar aqui de ponto P, né, cuja distância vai do ponto 0 até esse ponto chamado de P, né, o ponto que eu coloquei qualquer, esse tamanho aqui, ó, é o nosso cosseno. Olha que fácil, né? O nosso cosseno. Tanto que é intuitivo, né, pessoal? Então, ó, esse tamanho que vai de 0 até P em relação a esse ponto aqui
vai ser o tamanho do nosso cosseno, tá bom? Aí se eu imaginar um ponto que esteja aqui, ó, um arco que esteja nesse intervalo aqui, ó, olha o que acontece. Nós fizemos aqui o espelhamento dele, tá? Deixa eu só apagar aqui, pessoal, já entendemos esse ponto aqui, né? Que o espaço aqui realmente é pequeno, né? Mas para que você veja aqui qual que vai ser o cosseno. É o mesmo princípio do seno, né? Agora qual que vai ser o meu cosseno? Vou apagar só esse ângulo aqui, que vai me atrapalhar. Qual que vai ser o meu cosseno aqui agora em relação a esse arco aqui, ó? Qual que vai ser? Basta espelhar esse ponto, pessoal, aqui em relação ao eixo X. Quando você fizer o espelhamento aqui, ó, vai dar mais ou menos nesse ponto aqui. Então, deixa eu deixar mais bonito aqui. Vamos lá. Então, qual que vai ser o meu cosseno? Vai ser esse tamanho aqui, ó. Não é esse tamanho? Nós obtemos aqui espelhando aqui mais. Então, esse aqui vai ser o meu cosseno, tá bom? Vai ser o meu cosseno, a medida do meu cosseno que eu quero encontrar. Então, basta você colocar a imagem no eixo X, que você vai encontrar o tamanho do teu cosseno. E é basicamente isso, pessoal. Não tem tanta coisa que isso aqui é. O que é difícil, né? Acredito que o que torna difícil para os alunos é a falta de prática, né? De praticarem, né? De procurarem fazer o desenho, né? Identificar o que é cosseno, o que é seno, o que é tangente. O que falta é prática. Isso aqui é fácil. Mas se torna difícil explicar por conta da falta de prática e habilidade de compreender gráficos por parte dos alunos, né? Os alunos têm dificuldade de entender gráficos. Então é só questão de analogia e de prática, tá bom? Então é assim que você identifica o teu cosseno, tá? Para a nossa função cosseno, né? Nós temos aqui a nossa função, né? A função cosseno vai ser f de x igual ao cosseno do ângulo que eu quero encontrar. É muito semelhante à tua função seno, tá? É só questão de observar. Se você entender o que era a função seno, você vai entender com facilidade o que é a função cosseno, tá? Porque é a mesma coisa, só que em relação ao eixo x, tá bom? Vamos agora pegar a variação e o sinal do teu cosseno, da função cosseno, tá bom? Deixa eu apagar aqui, ó, para ficar bonitinho. Tudo bem? Eu não preciso mais disso aqui por enquanto, né? Olha só. Veja bem, quando nós temos valores que estão aqui, ó, que é o primeiro quadrante, né? Quando nós colocamos arcos e ângulos que estão aqui no primeiro quadrante, o que vai acontecer com a nossa variação? Perceba que nós iremos sair aqui do 1, né? Aqui é o valor 1. Quando eu vou subindo aqui, pessoal, ó, a variação vai de 1 até 0 em relação ao eixo x, né? Então, quando eu vou colocando pontos aqui, ó, e ligando aqui, ó, em relação ao nosso eixo x, né? Perceba que eu vou sair de 1 e quanto mais eu subo aqui, ó, eu vou chegando aonde? Em 0. Concorda comigo? Olha só o que está acontecendo. Quando eu vou subindo valores aqui, ó, e subindo o meu gráfico aqui, ó, o que acontece? Eu vou sair do intervalo 1, né, e vou chegar até no intervalo... Quando eu chegar em 90 graus aqui, ó, eu vou chegar no intervalo 0. Então, o que significa aqui? Em relação ao primeiro quadrante? Significa que eu vou ter um sinal decrescente. Então, eu vou ter valores decrescentes à medida que eu avanço. À medida que eu avanço no eixo x, no primeiro quadrante, o meu espelhamento aqui vai sair de 1 e chegar próximo de 0. Então, eu vou ter um valor decrescente. Então, o primeiro quadrante aqui, pessoal, a variação, ela é decrescente. Tudo bem? Olha só. Então, ó, de 1, né? Lembrando, nós estamos analisando o eixo x, tá bom? Então, eu vou sair aqui no primeiro quadrante, tá? Vou sair de 1 e chegar aqui, ó. Quando eu espelhar aqui, vai reduzir cada vez mais até chegar em 0. Chegou em 90 graus, né? Que é o nosso π sobre 2, nós encontraremos aqui exatamente, né, o valor 0 para o nosso cosseno. Tudo bem? Então, chegou em 90 graus, chegou em 0 para o nosso cosseno. Aí, à medida que eu avanço aqui, pessoal, eu estou vendo que o primeiro quadrante é decrescente, vai de 1 até 0. Quando eu avanço do 90 graus, né, do π sobre 2, e vou em relação ao 180 graus, que é o nosso π, certo? É importante saber analisar em dados, né, em radianos. É importante sempre analisar em radianos, porque as questões sempre vai colocar em radiano.
Quando eu avanço aqui do 90 graus em relação ao radiano, o que acontece? Nós vamos ter aqui um valor que ele vai sair, que ele vai assumir de zero e vai reduzir cada vez mais até chegar onde? No menos 1. Então, novamente, estamos decrescendo. Então, que vai ser decrescente também. Concorda comigo? Queremos sair do zero, ó, e vai diminuir até chegar aqui no menos 1. Olha só, vou colocar um ponto qualquer aqui, ó. Quando eu espelho aqui no eixo X, o que acontece? Eu vou espelhar esse daqui e esse aqui. Olha o que acontece. Ó, se você espelhar aqui, ó, vai chegar aqui no valor que é menor que zero. Zero não é aqui? Então vai ficar um ponto que é menor que zero. Está entre 0 e 1. E menos 1, perdão. Entre 0 e menos 1. Então, à medida que eu avanço para cá, olha o que acontece. Eu vou cada vez mais diminuindo de 0 até chegar próximo de menos 1. Então, no segundo quadrante, também temos a variação decrescente. Porque vai sair de 0 até menos 1. Tá bom, pessoal? Isso é perceptível. Quando eu coloco outro ponto aqui, ó, você percebe que cada vez mais está aproximando de menos 1 em relação ao eixo X. Tá? Então, no primeiro quadrante e no segundo quadrante, a tua variação em relação ao teu cosseno, ele vai ser sempre decrescente. Tudo bem? Professor, em relação aqui ao nosso terceiro e quarto quadrante, vamos analisar, tá? Vamos supor que eu tenho um ponto qualquer aqui, ó, em relação ao nosso terceiro quadrante. Percebe que nós temos aqui traçando a imagem, né? Que já mudou. Então, quando nós chegamos aqui, ó, no segundo quadrante, chegamos em π, que passamos a entrar de fato no terceiro quadrante, o que acontece? Nós vamos sair aqui do valor que é menos 1, e iremos ir de encontro até onde? Ó? Vai do menos 1 e vai crescer até o zero. Então, vai sair de menos 1 até zero. Então, no terceiro quadrante, nós vamos assumir valores que vão do menos 1 até o zero. Então, vamos voltar ao que era, né? Estamos fazendo um caminho contrário. Então, olha só. Vou traçar um ponto qualquer aqui, ó. Tá? Olha o que acontece. Nós saímos aqui do menos 1, quando o valor deu π. E o que acontece aqui quando nós espelhamos alguém no eixo X? Temos um valor que é maior um pouco que o menos 1, não é? Então, saímos de menos 1 e chegamos um pouquinho mais do que menos 1. Estamos com destino ao zero. Então, quando você espelhar, ó, cada vez mais, ele vai se aproximar do zero. Então, vai acontecer o quê? Vai decrescer ou crescer? Vai crescer. Então, aqui o nosso valor vai ser crescente. Por quê? Vai sair do menos 1 com tendência a chegar no teu zero. E cada vez mais que você avança aqui, ó, passou do 180, passou de π, avança para o teu 3π sobre 2, que é 270 graus. Quando tu avança até chegar aqui, o que acontece com o cosseno? Ele vai sair do menos 1 até chegar em zero. Vai crescer. Então, vai ser crescente. E quando ele passa aqui, ó, do 3π sobre 2, 270 graus, e vai em direção ao quarto quadrante, o que vai acontecer? Vou pegar um ponto qualquer aqui, ó. Ó, saímos de zero, tá? Saímos de zero e chegamos aqui a um valor que vai espelhar mais ou menos aqui. Ou seja, é maior do que zero e menor do que 1. Ou seja, ele vai crescer, né, até chegar no máximo a 1. Então, ele vai ser um valor crescente. Tá? Então, olha, já resumimos que no primeiro e segundo quadrante, a variação vai ser decrescente. E quando ele sair do terceiro quadrante até o quarto quadrante, passando pelo quarto, ele vai ser crescente. Vai sair do menos 1 e chegar até, no máximo, 1. Então, ó, decrescente, decrescente, crescente, crescente. Tudo bem? Então, essa é uma questão de analisar o gráfico. Tá? E o sinal, professor? Como é que vai ficar o sinal? A mesma coisa, pessoal, analise o gráfico, que você vai entender com facilidade. Isso está na página 97 em diante, tá? Vá para a página 97 em diante que você vai entender o que eu estou falando. Só que eu estou resumindo aqui, tá bom? Então, como que vai ficar nosso sinal, tá bom? Olha só. Nós percebemos aqui que nós saímos aqui em relação ao primeiro quadrante. Vamos ver agora o sinal. Em relação ao primeiro quadrante, nós saímos aqui do cosseno valendo 1, e vamos terminar o primeiro quadrante em zero, não é? Então, vamos terminar aqui em zero. Ou seja, de 1 a 0, o sinal é positivo ou negativo? Positivo, não é, pessoal? Todo valor que assumir de 1 até 0 vai ser positivo, né? Isso é básico da matemática. Então, para o primeiro quadrante, o sinal vai ser positivo. Porque qualquer valor que eu colocar no primeiro quadrante, qualquer um, vai gerar uma imagem que vai estar entre 0 e 1.
Então vai gerar essa imagem aqui, ó, que ela vai ser positiva, obviamente. 0 e 1, entre 0 e 1 vai ser sempre positivo, tá bom? Aí quando eu passo aqui, ó, do primeiro quadrante que vou para o segundo quadrante, o que acontece? Eu vou assumir uma imagem, né, que vai estar entre o menos 1 e o 0. Se está entre menos 1 e 0, vai ser o sinal o quê? Positivo ou negativo? Negativo, pessoal. Não é? Porque entre 0 e menos 1, o sinal, obviamente, vai ser negativo. Veja no gráfico, pessoal. Ó, qualquer valor que eu colocar, ó, depois que passou aqui do nosso 0, aqui, ó, depois que passou de 0, tudo que vem para cá é negativo. Então, aqui nosso segundo quadrante vai ser negativo. O sinal do segundo quadrante vai ser negativo. Então, qualquer ponto que eu colocar aqui no segundo quadrante, qualquer um, não importa, ele vai ter sinal negativo. Tá bom? Então, eu quero que você visualize isso. E no terceiro quadrante? Vamos analisar. Nós vamos sair aqui do menos 1, né? E vamos em encontro aqui, vamos sair do menos 1 até 0. Então, vai ser o quê? Negativo ou positivo? Negativo novamente. Por quê? Porque vamos sair do menos 1, pessoal, e chegar até 0. Entre menos 1 e 0, vai ser o quê? Negativo, né? Não tem nenhum valor positivo entre menos 1 e 0. Vai ser sempre positivo. Qualquer valor que eu colocar aqui no terceiro quadrante vai me gerar uma imagem em relação ao eixo x negativo. Qualquer valor. Entre menos 1 e 0 vai ser negativo. Então, o sinal no terceiro quadrante para a função cosseno vai ser também negativo, né? E no quarto quadrante? Olha que vamos analisar aqui, ó. Quando eu saio aqui, ó, desse ponto aqui, ó, e entro de fato no quarto quadrante, o que está acontecendo? Eu saí de 0 e estou caminhando com o objetivo até chegar em 1. Então vai ser positivo, né? Que vai sair de 0 até 1. Todo valor de 0 a 1 é positivo, então o sinal vai ser positivo. Deu para entender? Então qualquer valor que eu colocar aqui no quarto quadrante, ele vai gerar uma imagem em relação ao eixo x positivo. Então é só decorar, pessoal. Ó. Primeiro e quarto quadrantes para cosseno vai ser sinal positivo. Qualquer ponto que gerar no primeiro e no quarto quadrante é positivo. E qualquer ponto no segundo e no quarto quadrante vai ser negativo. Tá? Eu gostaria que vocês entendessem dessa forma, mas se não conseguir pegar isso aqui, ó, só decora. Tá? Eu que mostrei para você como que você enxerga isso no gráfico. É importante saber assim. Mas se tiver dificuldade, basta decorar. Primeiro e quarto quadrante positivo e segundo e terceiro negativo. E aí como que fica aqui o nosso período, né? O que é importante para nós. Então o período da tua função ele vai ser o quê? Não é? Vamos pegar aqui a nossa dedução. Saímos aqui de 0, né? De 0 radiano até π sobre 2 radiano, que é o nosso 90 graus. Então de 0 até o nosso π sobre 2, a nossa imagem vai ser o quê? Vai sair de menos 1 até 0, não é? Então vai sair de menos 1 até 0. Começou a chover aqui, pessoal, mas eu acho que vai dar para gravar. Então vai sair de 1 até 0. Diferente do seno, nós saímos do 0 até 1, não era? Aqui no cosseno não, é diferente. Ó. Nós vamos sair já do 1, vamos sair o 0 aqui vai ser 1, né? Vai mostrar o nosso valor 1. Então vamos começar daqui, né? Olha só, vamos começar daqui do 1 e vamos até o 0. Quando der 90 graus, nós chegamos em 0. Então vai ser mais ou menos, né? Vamos assumir mais ou menos esse formato aqui, ó. Tá? Vai descer mais ou menos aqui. E aí quando passar do 90 graus até o 180, vamos sair do 0 até o menos 1. Então ele vai descer aqui, ó, mais um pouco, né? Vai sair do 0 aqui, ó, e vai até o menos 1. Chegou aqui no 180, ele vai aqui novamente crescer, né? Até o 3π sobre 2, né? Que é o nosso 270 graus. Então ele vai sair do menos 1 e chegar em 0. E chegar aqui em 0. Tá? Vou marcar esses pontos, que eles são importantes para a nossa análise. Tá? E quando ele chegar aqui, ó, ele vai subir novamente para o valor 1. Então aqui nós temos o final do nosso período, né? Deu para compreender, pessoal? Ó, quando ele sair aqui do 0 radiano até π sobre 2, ele vai sair do 1 até chegar em 0. Saiu do 1 até chegar em 0. Quando ele sai de π sobre 2 até π, que é 180 graus, ele vai sair de 0 até menos 1. Vai sair de 0 até menos 1. E quando ele sai daqui, ó,
o valor menos 1, que é o nosso π, ele vai até sair de menos 1. Quando eu chegar aqui até no final aqui do ciclo, do quadrante, ele vai chegar no zero novamente. Então vai voltar para zero. E chegou em zero, ele retorna para 1, que terminou aqui o nosso ciclo. Então quem que é π sobre 2, né? Quem que é zero radiano? O nosso zero, vamos estar aqui, né? Nós vamos ter π sobre 2 aqui, ó. Tá bom? Nós vamos ter nosso π, ó. Nosso π aqui. Quando chegar em π vai ser menos 1, tá? Menos 1 aqui, ó. E aqui vai ser o nosso 3π sobre 2, ó. Esse cara aqui, ó. E ali vai terminar em 2π, que é a volta completa que vai chegar aqui. Vai ser o nosso 2π, tá bom? Então eu coloquei os pontos aqui para você visualizar aqui o nosso período, né? Então o nosso período da função, já podemos até definir aqui o período, né? O período da função cosseno vai ser o quê? Terminou em 2π, então o período vai ser 2π, tá? O período da função cosseno também é 2π, assim como a função seno, que se aplica àquela fórmula que eu ensinei para vocês, né? Então, olha só. E qual que vai ser a imagem, né? A imagem vai ser o quê, pessoal? É só analisar aqui, ó. Ó. Nossa imagem aqui vai ser o intervalo que vai estar entre... Vou até botar imagem, né? Imagem da função. Vai ser, ó. O intervalo que está entre 1 e menos 1. Tudo bem? Vai ser a nossa imagem aqui da função. Então, basicamente, pessoal, é muito perceptível você analisar dessa forma, tá? Então, perceba que isso acontece. Então, se nós pegarmos aqui os quadrantes, o interessante para você ver os quadrantes também, né? Aonde que está o primeiro quadrante aqui no gráfico? Ele está aqui, ó. O primeiro quadrante está nesse intervalo aqui, tá? Aonde que está o segundo quadrante? Olha, está aqui, ó. Nós vamos observar que ele está no π sobre 2 até aqui, ó. Aqui é o segundo quadrante. Tá bom? O terceiro quadrante está aqui, ó. Aqui está o terceiro. E aqui está o quarto quadrante, né? É só você visualizar que você percebe isso, né? O primeiro quadrante vai de 0 radiano até π sobre 2, ó. Ó, 0 radiano até π sobre 2. O segundo quadrante está onde? Está de π sobre 2 até π radianos, ó. De π sobre 2 até π radiano. Tá vendo o que está acontecendo? E o terceiro está de π até 3π sobre 2, ó. De π até 3π sobre 2. E por último, de 3π sobre 2 até 2π radianos, que dá o nosso período completo, tá bom? E aí, ó, claro que continua, né? Claro que o período é até aqui, mas se eu quiser continuar o ciclo, né? Novamente ele vai fazer esse caminho, ó, e continuar da mesma forma, né? Ele poderia vir por aqui. Só quero que você visualize, né? Que os períodos eles podem continuar, né? Um ciclo após o outro, tá bom? Pessoal, é só isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se restar alguma dúvida, deixe nos comentários, mande no chat que eu vou estar esperando, tá? E é só isso, pessoal. Entendeu isso aqui? Beleza, tá show de bola. Vamos agora para a atividade, né? E aí vocês vão aprender cada vez mais, tá bom? Fazer exercício que é para fixar isso daí. Beleza? Até a próxima aula, pessoal.